Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Voltei para mais uma semana de aula. Vamos estudar? Como sempre, vamos retomar o conteúdo das aulas anteriores. Bem, a professora explicou e corrigiu as atividades das páginas 48, 49, 50 e 51 do livro didático Liga Mundo. Explicou as atividades que deveriam ser feitas usando o ábaco e enviadas por foto para as professoras. Aliás, eu queria dar os parabéns aos alunos que confeccionaram um ábaco, enviaram as fotos dos números e da continha. Ficou realmente muito legal. E o mais importante, os números e o resultado da operação estavam corretos. Parabéns a todos vocês. O objetivo da aula de hoje: resolver operações de adição com reagrupamento usando o ábaco. Então, nessa aula, novamente eu vou explicar atividades usando o ábaco e vocês farão em casa. Mas antes eu gostaria de fazer uma observação. Eu tenho percebido pelas fotos que os pinos de alguns ábacos que vocês confeccionaram, eles não estão firmes, então fica bem difícil para tirar e pôr as argolinhas, as peças que vocês confeccionaram. Então, o objetivo da Pro não é que vocês fiquem, de certa forma, passando nervoso para fazer a atividade, ok? Se tiver muito difícil para fazer as operações no ábaco, porque vocês terão que tirar e pôr as peças várias vezes, representem somente o resultado e façam a continha, que é o mais importante. Combinado? Se não der para usar o ábaco porque quebrou, porque está difícil de manipular, façam as operações, porque a Pro vai querer ver a foto delas, ok? De como vocês fizeram. Bem, vamos à nossa aula e vocês vão entender melhor. Pessoal, a Pro não está mais aparecendo aqui no cantinho, mas permaneçam atentos às explicações. Material dourado e ábaco. Então, assim como eu fiz em aulas anteriores, nessa eu também vou explicar o conteúdo da aula por meio de alguns exemplos. Vamos ao primeiro. 1. Resolva a adição 12 mais 18 usando o material dourado e o ábaco de pinos. Então, aqui no quadro de ordens, nós faremos a operação usando o material dourado e depois faremos no ábaco. Vamos começar. Primeiro, vamos representar o número 12. Ele tem duas unidades, uma, duas e uma dezena. Prontinho. Agora o número 18. Ele tem 8 unidades, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 e 8. E uma dezena. Prontinho, representamos os dois números usando o material dourado. Agora vamos resolver a continha. Precisamos sempre começar pela unidade. Então, vamos juntar? Vamos contar quantas unidades nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Olha só, formamos um grupinho de 10. Lembram da regra do jogo nunca 10? Se temos 10 cubinhos, podemos trocar por uma barra. Ou seja, podemos trocar 10 unidades por uma dezena. Vamos então fazer essa troca. Prontinho, trocamos 10 unidades por uma dezena. Já resolvemos a ordem da unidade. Agora vamos resolver a da dezena. Vamos contar quantas dezenas nós temos aqui. 1, 2, 3. Prontinho. Agora, basta colocar o zero para representar a ordem da unidade, porque não temos aqui nenhum cubinho. E colocamos o 3 para representar as 3 dezenas que nós temos. Descobrimos que 12 mais 18 é igual a 30. Agora é hora de resolver a operação no ábaco. Vamos começar representando o 12 no ábaco. Precisamos colocar 2 argolinhas no pino das unidades e uma argolinha no pino das dezenas. Prontinho. Já representamos o 12. Agora, o 18. Precisamos colocar 8 argolinhas no pino das unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
e uma argolinha no pino das dezenas. Prontinho, representamos o 18. Percebam que a Pro mudou aqui a cor para ficar mais fácil de vocês visualizarem os dois números no ábaco, ok? Vamos prosseguir. Agora vamos resolver a operação e começamos sempre pelo pino das unidades. Vamos contar, crianças, quantas argolinhas temos nesse pino? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olhem só, temos 10 argolinhas. O que temos que fazer então? Trocar por uma que vamos colocar no pino das dezenas. Ou seja, vamos trocar 10 unidades por uma dezena. Agora, o que temos que fazer? Contar quantas argolinhas temos no pino das dezenas. Vamos lá? Contem com a Pro. 1, 2, 3 argolinhas. E assim nós terminamos a nossa operação no ábaco. Percebam que no pino das unidades nós não temos nenhuma argolinha, então devemos colocar o 0. No pino das dezenas nós temos 3 argolinhas, então devemos colocar aqui o 3. Assim formamos o número 30. Então, percebam que chegamos ao mesmo resultado usando materiais diferentes. Só fiquem atentos que no material dourado nós temos peças diferentes. Temos o cubinho para representar a unidade, as barras para representar as dezenas, as placas para representar as centenas. Enquanto aqui no ábaco nós temos apenas as argolinhas, mas o valor dessas argolinhas mudam de acordo com o pino que nós a colocamos. Então, como vimos, quando colocamos as argolinhas no pino das unidades, cada uma vale 1. Quando colocamos as argolinhas no pino das dezenas, cada uma vale 10. Quando colocamos as argolinhas no pino das centenas, cada uma vale 100. Prontinho, agora podemos continuar. 2. Resolva a adição 29 mais 32 no ábaco e usando o algoritmo convencional. Então, agora nós vamos começar no ábaco e depois vamos resolver a mesma continha usando o algoritmo convencional, que é a continha armada que vocês já conhecem. Então, vamos lá. Nós começamos representando o número 29 no ábaco. Ele tem 9 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E 2 dezenas. 1, 2. Prontinho, representamos o número 29 no ábaco. Agora, o 32. Ele tem 2 unidades. 1, 2 e 3 dezenas. 1, 2, 3. Prontinho, representamos o número 32 no ábaco. O que precisamos fazer agora? Contar as argolinhas, começando sempre pelo pino das unidades. Então, contem com a Pro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vejam só, crianças, temos 11 argolinhas. Então, podemos formar um grupo de 10 argolinhas e deixar uma aqui. No número 11, temos um grupo de 10 mais uma unidade. Então, vamos fazer isso. Vamos trocar essas 10 argolinhas por uma que vamos colocar no pino das dezenas. Ou seja, trocamos 10 unidades por uma dezena. Agora, para concluir, precisamos contar as argolinhas que nós temos. No pino da unidade, nós ficamos com uma argolinha. No pino das dezenas, ficamos com, contem comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prontinho! Descobrimos que 29 mais 32 é igual a 61. Agora é hora de resolver a mesma operação usando o algoritmo convencional. Vamos lá!
Lembrando que devemos sempre começar a resolver a adição pela ordem da unidade, colocando o número maior na nossa cabeça. Então, vamos começar com o 9. 9 mais 2 é igual a 11. Percebam, crianças, que sempre que eu junto as unidades e tenho um número maior que 9, eu estou formando grupinhos de 10. Eu estou formando dezenas. Então, sempre preciso colocar a unidade no lugar da unidade e a dezena que eu conseguir formar no lugar da dezena. Percebam que o número 11 é composto por uma unidade e uma dezena. Colocando cada algarismo no seu lugar, agora podemos resolver a ordem das dezenas. Vamos juntar aqui as dezenas que nós temos. 3 com mais 2 dá 5, com mais 1 dá 6. Prontinho, resolvemos a nossa continha usando o algoritmo convencional, a continha armada. Perceberam que, novamente, nós resolvemos a operação de duas formas e chegamos ao mesmo resultado? Muito bem, agora podemos prosseguir. 3. Resolva a adição 160 mais 360 no ábaco e usando o algoritmo convencional. Então, vamos lá, começando pelo ábaco. Temos que representar primeiro o número 160. Ele tem 0 na ordem da unidade, então não vamos colocar nenhuma argolinha no pino das unidades. Ele tem 6 dezenas, então vamos colocar aqui 6 argolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele tem uma centena, então vamos colocar uma argolinha no pino das centenas. Pronto, representamos o número 160 no ábaco. Agora é a vez do 360. Ele também não tem unidades, então não vamos colocar argolinhas no pino das unidades. Ele tem 6 dezenas, então vamos colocar 6 argolinhas no pino das dezenas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E ele tem 3 centenas. Então, vamos colocar 3 argolinhas no pino das centenas. 1, 2 e 3. Prontinho, representamos o 360 no ábaco. Agora podemos resolver a operação. Vamos contar as argolinhas. No pino das unidades, nós não temos nenhuma. No pino das dezenas, contem comigo quantas nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vejam só, pessoal, temos 12 argolinhas. Isso significa que poderemos fazer uma troca. Vamos trocar 10 argolinhas do pino das dezenas por uma que vamos colocar no pino das centenas. Ou seja, vamos trocar 10 dezenas por uma centena. Mas vamos primeiro contar as 10 argolinhas que vamos trocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Percebam que essas duas dezenas vão ficar aqui, porque não podemos trocá-las. Vamos fazer a troca. Prontinho. Troquei 10 dezenas por uma centena. Vamos contar com quantas centenas ficamos? 1, 2, 3, 4, 5. Agora, não há mais trocas para fazer. Podemos descobrir o resultado da operação. Começamos sempre pelo pino das unidades. Aqui não há argolinhas, então vamos colocar o 0 para representar esse pino. No pino das dezenas, temos 1, 2 argolinhas. E no pino das centenas, 1, 2, 3, 4 e 5. Prontinho! Descobrimos que 160 mais 360 é igual a 520. Vamos agora à continha usando o algoritmo convencional.
Devemos começar pelas unidades. 0 mais 0 é igual a 0. Agora, as dezenas. 6 mais 6 é igual a 12. Ficamos, então, com 12 dezenas. Percebam, crianças, que quando eu tenho um número maior que 9, estou formando grupinhos de 10. Aqui eu devo deixar 2 dezenas e as outras 10 dezenas eu troco por uma centena, assim como fizemos no ábaco. Agora podemos resolver a ordem das centenas. 3 mais 1 é igual a 4, com mais 1 é igual a 5. Prontinho, terminamos a nossa continha usando o algoritmo convencional. 160 mais 360 é igual a 520. Atividades 1. Resolva as adições usando o ábaco e o algoritmo convencional. Envie uma foto do resultado de cada operação para a sua professora. Então, aqui estão as continhas que vocês deverão fazer usando o ábaco do jeitinho que a Pro fez nos slides anteriores e o algoritmo convencional. Enviem a foto desse jeito, ok? Com o ábaco ao fundo e a continha armada aqui na frente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só nos procurar por meio do grupo do WhatsApp. Bons estudos a todos! Até breve!